Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Lucas Rafael. Em conjunto com o Dr. Etiele Andrade, traremos aqui um pouco do nosso trabalho com o girino de Coritomanthus greninges, coletados no estado do Piauí. O título do trabalho é Diferenças na morfologia condrocraniana do girino de Coritomanthus greninges. O gênero Coritomanthus pertence à subfamília Lophiloline e possui um total de apenas duas espécies, que é a própria Coritomanthus greninges e a Coritomanthus botalk, que foi descrita recentemente. A distribuição da espécie fica em regiões semiáridas e subúmidas do Nordeste e Centro brasileiro. O condrocrânio do Coritomanthus greninges foi descrito por Oliveira et al. Em 2017, com exemplares coletados em Barreiras, na Bahia. No entanto, durante as coletas no município de Pedro II, no Piauí, observamos diferenças na morfologia externa do girino. Então, eu trago aqui as diferenças encontradas na morfologia condrocraniana, especificamente, do girino de Coritomanthus greninges do município de Pedro II, comparando com os exemplares coletados no município de Barreiras, na Bahia. O período de coleta foi realizado no primeiro semestre de 2019, entre os meses de janeiro e junho, que é o período chuvoso da região, em tanque artificial, lagoa temporária, em localidades próximas ao município de Pedro II, como Vale de São Francisco e Pequis. O material para a coleta é simples, apenas peneiras plásticas e recipientes de vidro, onde serão armazenados os exemplares. Depois, levando para o laboratório, a identificação da espécie ficou por conta dos próprios caracteres morfológicos descritos anteriormente na literatura, e também criamos alguns exemplares em laboratório até a metamorfose completa, assim comparando com o indivíduo adulto e, por fim, identificando a espécie. Aqui nesse mapa podemos destacar o ponto 1, que é no estado do Piauí, o município de Pedro II, e o ponto 2, que é Barreiras, na Bahia, que fica o local onde foi descrito o condrocrânio. Os exemplares foram coletados, para a descrição do condrocrânio. O procedimento laboratorial para a descrição do condrocrânio, para poder realizar sua visualização, primeiramente os exemplares são anestesiados com lidocaína 5% e depois eutanasiados e preservados em formalina a 4%. Os estágios são definidos com base em Guse, dos exemplares dos girinos, no caso, e tudo sendo observado no microscópio estereoscópico. Os exemplares foram tombados no acervo biológico do Instituto Federal e a licença foi emitida pelo ICMBio através do CISBio. Utilizamos para a descrição da morfologia do condrocrânio 4 indivíduos entre os estágios 34 e 36. A descrição das estruturas, como é feita o processo de descrição seguiu Canadella, Hess, Nascimento e Oliveira, e a técnica para visualização do condrocrânio, a preparação, seguiu Taylor e Van Dyck com modificações. Por fim, a terminologia das siglas das estruturas seguiu Larson de Sá e Canadella. Por fim, os exemplares foram preservados em glicerina 100%. Atualmente, das 89 espécies da subfamília Lophiloline, para a morfologia do condrocrânio, apenas 7% das espécies têm essa descrição. Para a morfologia oral interna, é outro tipo de descrição, 15%. E, por fim, para a morfologia externa, 44%. Apenas 3 espécies do grupo possuem a morfologia completa, com as 3 descrições, que são a Parasphenodontum brunoi, a própria Coritomanthus greninges e o Trachycephalus typhonius. Aqui podemos ver a imagem em vista dorsal, ventral, lateral do condrocrânio, a figura D, que é o hio branquial que se conecta abaixo do condrocrânio, e a figura E, que é a suprarrostral, outra estrutura também presente no condrocrânio.
O formato do condrocrânio é elíptico em vista dorsal, ligeiramente mais longo do que largo. O condrocrânio da coritomante ele se assemelha ao da paracenodobrunoide e do tifônio, que já foram descritos. Podemos ver as 5 regiões que compõem o condrocrânio, que é a cartilagem de Meckel, palato quadrado, a região etimoidal, região orbitotemporal, que fica nas laterais, e a região orbitotemporal, onde ficam as cápsulas ópticas. Abaixo do condrocrânio, na região anterior, existe a cartilagem suprarrostral. E temos a visão lateral do condrocrânio e o aparato eubranquial. Comparando o condrocrânio em vista dorsal dos exemplares do Piauí com o da Bahia, podemos destacar a diferença no formato, que o nosso é elíptico, enquanto o da Bahia ele é descrito como formato oval. Podemos ver o ponto 2, o processo anterior dorsalis, passando da região das trabéculas, ausente da Bahia. A córnea trabecular, essa fenda, a nossa é mais estreita, é profunda, em forma de V, enquanto os da Bahia ela é um pouco mais larga e menor em profundidade, e é descrito como em forma de U. Também a ausência a presença do processo quadrático etimoidalis, que foi descrito como ausente na Bahia, e o processo anterorbitalis, que fica na região lateral do condrocrânio, que também não foi descrito e ausente na Bahia, e a fontanela frontoparietais, que são um pouco diferentes. Aqui são algumas estruturas que não foram descritas, foram tidas como ausentes na descrição da Bahia, como o processo laterais trabeculae, o forame óptico óbito nasalis, o forame óptico, forame troclearis e o forame óptico-motório, além da descrição e visão lateral do condrocrânio da Corytomatis greniges, que também não foi abordado anteriormente. Comparando os dois iobranquiais, podemos ver diferenças no H, né, que é as placas iobranquiais, que do plano iobranquial, enquanto os dos girinos da Bahia possuem uma fenda em forma de V invertido, e as placas são mais largas, né, são mais largas, e possuem uma fenda maior entre as duas placas, enquanto os do Piauí tem a fenda menor e um pequeno entalhe, né, um pequeno U invertido. Também temos o processo posterior hialis, que adentra atrás das placas, enquanto da Bahia eles têm uma curvatura mais ampla. Nossos estudos eles mostram diferenças marcantes, né, no condrocrânio entre os dois girinos da Corytomatis greniges do Piauí e da Bahia, mas estudos futuros envolvendo maior número de indivíduos e com diferentes estágios e coletados em toda a distribuição das espécies serão essenciais para estabelecer essas diferenças como variações populacionais, né, entre a população do Piauí e da Bahia. Além disso, estudos mais amplos sobre fatores genéticos, acústicos e morfológicos de espécimes adultos podem estabelecer o grau de variação da Corytomatis greniges em diferentes regiões do Nordeste. Aqui são as referências utilizadas na apresentação. Obrigado.